Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos estudando, mais esta oportunidade de nos tornarmos seres melhores. Peço que neste momento, Pai, encaminhe ao lar de cada um dos aqui presentes sua espiritualidade trabalhadora da luz, a fim de que possa nos confortar e nos tocar, trazendo-nos a sua paz e seu amor. Graças a Deus. Olá a todos, queridos irmãos do Centro Espírita Caravana do Conselheiro. Olá, minha irmã, olá, meu irmão que nos assiste nesse momento. Vamos aqui dando prosseguimento às atividades da casa, nesse período ainda que nos pede um certo bom senso, dentro do isolamento social, distanciamento social. Nessa programação denominada Noite do Conselheiro. Então, nos ocorreu de trazer, já que o tema era de livre escolha, algo que se relacionasse com esse período, mais especificamente com esse mês que nós estamos entrando agora, o mês de fevereiro, mês que tradicionalmente é dedicado a uma das grandes festividades, especialmente no nosso país, pouco mais especialmente na cidade do Rio de Janeiro. Então todos já devem ter percebido que eu estou falando do Carnaval. Então fomos pesquisar, fomos inclusive voltar a algumas páginas que já conhecíamos para aprofundar a leitura e ver se então encontramos algum material para nossa reflexão, já que a festa mais uma vez se aproxima e aproveitando a peculiaridade de estarmos ainda dentro de uma pandemia que nos pede ainda, como já dissemos, uma certa cautela, ainda nas práticas de distanciamento social, de tal forma que essa festa tão expressiva, que costuma reunir uma quantidade muito grande de pessoas, mobilizar turismo, mobilizar o movimento e naturalmente as aglomerações, esse ano a festa, se não estiver formalmente suspensa, no mínimo muitas das suas práticas estão desaconselhadas. Então, por que não, nesse momento, nós que gostamos de estudar o Espiritismo, tendo aderido ou não, espíritas ou não, mas que gostamos de estudar, por que não aproveitar esse momento em que a festa, a festividade carnavalesca vai entrar num ritmo necessariamente diferente do que nós habitualmente conhecemos, e por que não buscar na própria doutrina espírita algum material que nos traga alguma reflexão sobre isso. Não naturalmente no sentido de estabelecer códigos de conduta ou de interferir naquilo que é de livre escolha, de livre arbítrio de cada irmão, de cada irmã, mas buscar um estudo, um raciocínio em cima do que os espíritos nos disseram. Aliás, será que os espíritos, através de mediunidades conhecidas, respeitadas, confiáveis, será que os espíritos escreveram sobre carnaval? Nos disseram algo a respeito? Pois sim, disseram sim. Há algumas páginas na literatura espírita de médiuns como Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco, onde os espíritos mencionaram, sim, toda essa temática envolvendo uma festa, uma comemoração de tão grandes proporções,
com tantas consequências, ou seria o caso de dizer com tantas inconsequências, né? Então os espíritos trouxeram assim a sua ótica, a sua visão do panorama das festividades, né, da brincadeira carnavalesca, trouxeram a sua ótica de um ponto que nós não poderíamos ter, que é do ponto de vista espiritual, que só poderia chegar até nós encarnados por via mediúnica. Então os espíritos trouxeram sim as suas observações, as suas sugestões e narrando para nós o que se passa então no invisível. E a questão está colocada em termos de sintonia, porque naturalmente a gente começou falando de carnaval, porque existe uma data, anualmente é um feriado de movimentação expressiva, bastante significativo dentro da nossa cultura, da nossa sociedade, e até com uma antecedência histórica também longeva. Mas, além disso tudo, né, do que a gente pode ver, há o que se passa no invisível e que nós não teríamos como saber, senão, como dissemos, por via mediúnica. E assim fizeram os espíritos. Então, antes mesmo de entrar nessas obras auxiliares que trouxeram sim uma abordagem sobre o tema, nós gostaríamos de abrir esse estudo de hoje com uma passagem de nosso Mestre Jesus, que é sempre o nosso guia e modelo. E toda a moral do Evangelho é aquela que vem nortear a doutrina espírita e todas as religiões filiadas à escola cristã. Então, Jesus, no Sermão da Montanha, conforme o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 21, em meio ao Sermão da Montanha, entre outras coisas, Jesus nos diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então vejam que de uma maneira bastante sintética, bastante condensada, o mestre lança ali a semente, as bases para o nosso entendimento, que nós vamos produzir a vida conforme o nosso mundo interior. Então, conforme a nossa vida mental, conforme os nossos interesses, os nossos desejos, aquilo que a gente concebe, aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente cultiva em termos de sentimento, de aspirações, de sentimentos, de pensamentos, é isso mesmo que a gente vai construir em nosso redor, é isso mesmo que a gente vai atrair por afinidade, por sintonia. Mais tarde, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, vai fazer também um comentário que é bastante conhecido. Ele diz, em meio à carta, a todos os escritos, ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Uma frase bastante falada também, bastante conhecida. Então, esse ensinamento de Jesus e logo depois essa observação de Paulo, já servindo como as balizas do nosso diálogo, do nosso estudo. Jesus demonstrando já aí que tudo está relacionado à sintonia. O nosso mundo, nós vamos caminhar, nós vamos construir o nosso futuro conforme nós estivermos construindo nossos interesses agora dentro de nós. E Paulo, por outro lado, dizendo que tudo é permitido, mas tudo convém? Não. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então isso é justamente para balizar um estudo que é construído, que é proposto no sentido de demonstrar a sintonia que nós atraímos e, naturalmente, algumas consequências que não deveriam nos interessar nem um pouco.
E, por outro lado, a liberdade que nós temos de criar as sintonias que nós estabelecemos com o cultivo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E, para somar a essas balizas que vão nortear essa reflexão de hoje, nós trazemos também a questão 459 de O Livro dos Espíritos, também bastante repetida, bastante falada, que merece também de nós alguma atenção. Questão 459, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Quem está no Espiritismo há algum tempo que não tem escutado isso, essa pergunta e muito mais ainda a sua resposta. Os benfeitores da humanidade respondem: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, colocadas as bases do nosso raciocínio, vamos então avançar agora trazendo um episódio que está narrado no livro Nas Fronteiras da Loucura, de autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. O livro é de 1982, 1983 e se passa numa grande cidade, numa grande capital brasileira, durante o período de carnaval. Então, começa aqui já na apresentação, Manuel Filomeno de Miranda nos chamando a atenção para a problemática ou para o fenômeno da obsessão. Ele diz: a obsessão é uma fronteira perigosa para a loucura irreversível. Isso Allan Kardec já tinha deixado lá no último item, na última notinha de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele deixa colocado que uma obsessão persistente por muito tempo pode sim vir a causar danos no nível físico, no nível da saúde física. Então, quando ele se refere à obsessão como uma fronteira perigosa para a loucura irreversível, são esses danos que uma obsessão persistente, insistente, que perdure por muito tempo, provocada por um espírito perverso, com sentimentos muito intensos de ódio, de vingança, ela pode sim, com o tempo, afetando o perispírito, afetar também o nível físico, o nível do corpo físico, alterando, danificando certas estruturas e trazendo como consequência, nos diz Manuel Filomeno de Miranda, a loucura irreversível. Naturalmente que isso aqui é um estudo e os irmãos que estejam assistindo estão com toda a liberdade de questionar, contestar e também com toda a possibilidade de pesquisar e ir ao texto. Por isso nós estamos citando todas as fontes que estamos usando aqui e trazendo os trechos para a nossa leitura. E prossegue Manuel Filomeno: sutil e transparente, seja invisível, a princípio, agrava-se em razão da tendência negativa com que a agasalha o infrator dos soberanos códigos da vida, dando gênese a enfermidades várias, inicialmente imaginárias, que recebe por via telepática, pode transformar-se em males orgânicos, de consequências insuspeitadas. Então, da questão da sintonia, nós passamos a examinar um desses problemas graves que acometem a todos nós, que é o problema da obsessão. A obsessão, que, como ele vem dizendo aqui, nós vamos ler um pouco mais para isso ficar um pouco mais claro, que se estabelece a partir da sintonia estabelecida entre aquele que obsidia, que assedia, e aquele que é, então, obsidiado e que, de alguma forma, oferece sintonia para essa ação maléfica, para esse tipo de sentimento, de emotividade, e que vai gerar com o tempo, se não erradicada, um quadro doloroso, um quadro doentio,
que merece, então, portanto, toda a nossa atenção nas possibilidades, não só de tratar, de curar, de erradicar, mas também a nossa atenção no sentido da prevenção, que é sempre muito mais útil, sempre muito mais eficaz, muito mais efetiva. Continuando, já entrando na cena carnavalesca, nos episódios que ele vai nos narrar, diz Manuel Filomeno: como acontecera nos anos anteriores, aquela segunda-feira de carnaval convidava ao desaguar de todas as loucuras no delta das paixões da Avenida em Festa. Milhares de pessoas, imprevidentes, estimuladas pela música frenética, pretendendo extravasar as ansiedades represadas, cediam ao império dos desejos nas torrentes da lubricidade que as enlouquecia. As mentes, em torpe comércio de interesses subalternos, haviam produzido uma psicosfera pestilenta, na qual se nutriam vibriões psíquicos, formas pensamento, de mistura com entidades perversas, viciadas e dependentes, em espetáculo pandemônico deprimente. As duas populações, a física e a espiritual, em perfeita sintonia, misturavam-se, sustentando-se, disputando mais largas concessões em simbiose psíquica. Então ele vai nos dando aí o quadro do comportamento humano e mostrando que as duas populações, a desencarnada e a encarnada, em perfeita sintonia. Então os espíritos, não apenas como a gente lê no Livro dos Espíritos, não apenas influenciam, como muitas vezes nos dirigem. Então há de se imaginar que se nos dirigem para o bem, quando queremos desenvolver ações no bem, nos dirigem também nas ações impensadas, nas ações equivocadas, infelizes pelas consequências que pode e irão trazer. Por outro lado, continua Manuel Filomeno, não obstante, como sempre ocorre em situações dessa natureza, equipes operosas de trabalhadores espirituais em serviços de emergência revezavam-se infatigáveis, procurando diminuir o índice de desvarios, de suicídios, a breve e a largo prazo, pelas concessões que então se estabeleciam para defender os incautos menos maliciosos, enfim, socorrer a grande mole em desequilíbrio ou pronta para sofrer-lhe o impacto. Então, da mesma forma que a espiritualidade de mais baixa vibração, de nível espiritual inferior, se sintoniza com os encarnados para dar expansão a determinados vícios ou comportamentos inconsequentes, da mesma forma a espiritualidade superior se organiza para o atendimento, para o socorro, para as providências várias que se estabelecem justamente pela necessidade que se torna muito maior. Então, mais adiante, ele vai entrar numa passagem do livro, dentro já desse contexto que ele já nos situou, de realização de um carnaval, nos dizendo assim: a cidade regurgitante era um pandemônio. Agora é pandemônio com pandemia, mas era só pandemônio. A multidão de desencarnados que se misturava à mole humana em excitação dos sentidos físicos dominava a paisagem sombria das avenidas, ruas e praças, feericamente iluminadas, mas cujas luzes não venciam a psicosfera carregada de vibrações de baixo teor. Parecia
que as milhares de lâmpadas coloridas apenas bruxuleavam na noite, como ocorre quando desabam fortes tempestades. Então veja aí, só nesse pequeno detalhe, como é que a visão espiritual vai bastante além da nossa. No olhar de Manuel Filomeno de Miranda, toda aquela iluminação que a gente conhece, sabe como é, de carnaval, a iluminação bem intensa, muitas luzes, muitas lâmpadas, muita luminosidade, na visão dele, que estava enxergando não apenas isso, mas a psicosfera, que ele descreve como sendo muito densa, pelas baixas vibrações das emoções que estavam ali sendo intercambiadas entre os dois planos, toda aquela iluminação própria do carnaval pareciam, ele diz que pequenas chamas, né, bruxuleantes, de tanto que a densidade espiritual obscurecia toda aquela luminosidade. Então essa densidade espiritual sendo aí o resultado das emanações de baixo teor, tanto dos irmãos encarnados quanto daqueles desencarnados que estavam ali, como ele diz no começo, em perfeita sintonia. Aí a gente relembra aquela frase do Senhor: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E a gente então começa a perceber com mais minúcia, com mais detalhe, a grandiosidade desse ensinamento. E ele prossegue: os grupos mascarados eram acolitados por frenéticas massas de seres espirituais voluptuosos que se entregavam a desmandos e orgias lamentáveis, inconcebíveis do ponto de vista terreno. Uns magotes desenfreados atacavam os burlescos transeuntes, tentando prejudicá-los com as induções nefastas que se permitiam transmitir. Outros, compostos de verdugos que não disfarçavam as intenções, buscavam as vítimas em potencial para alijá-las do equilíbrio, dando início a processos nefandos de obsessões demoradas. Então veja a observação que ele faz dos grandes grupos de desencarnados atuando sobre a coletividade encarnada. Então já ia além do que nós conhecemos eventualmente pelo processo de obsessão individual, pontual, contra alguns grupos, contra uma pessoa. É algo que acontece momentaneamente e, como nós vamos ver adiante, não se origina de antigas vinganças ou antigos desafetos, porque muitas desses desencarnados que compõem essas massas, como ele está ali dizendo, desconhecem aqueles encarnados que eles estão ali obsidiando, porque o processo obsessivo ali se dá por sintonia de interesses, de inclinações, de gostos, de buscas, e não porque tenha se originado de uma vingança no passado, como nós conhecemos tanto, né? A gente sempre volta a esse assunto, mas não é o caso aqui. Não é a obsessão que se dá por uma inimizade que se iniciou numa outra existência, numa outra migração encarnatória, não. Aqui o processo obsessivo se dá justamente pelo perfeito casamento, perfeito entrosamento de interesses, de afinidades, de pensamentos, de aspirações. Ele prossegue dizendo que podíamos registrar que muitos fantasiados, e é uma observação interessante, podíamos registrar que muitos fantasiados haviam obtido inspiração para as suas expressões grotescas, as máscaras, as fantasias de carnaval, que sempre provocam, sempre são distorcidas, né, figuras distorcidas, desagradáveis ao olhar, porque as linhas desarmônicas, para provocar ou o susto, ou o terror, ou o riso, né? Daí essa noção do grotesco que fica entre o terror e o riso. Então ele vai dizer que muitos desses fantasiados haviam obtido inspiração para as suas expressões grotescas
em visitas a regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias do horror de que padeciam os seus habitantes, em punição redentora, a que se arrojavam espontaneamente. Então, já Manuel Filomeno de Miranda nos trazendo também um outro dado interessante, que é a manifestação no plano físico daquilo que a inspiração trouxe de regiões de sofrimento. Ele fala de companheiros que se encontravam em deformidades e fantasias do horror de que padeciam os habitantes dessa região. Então, muitas das máscaras, muitas das fantasias burlescas, grotescas, foram inspiradas em regiões de sofrimento no além. Daí essa visão que ele vem nos trazendo. E ele aprofunda ainda um pouco isso. As incursões aos sítios de desespero e loucura são muito comuns pelos homens que se vinculam aos ali residentes, pelos fios invisíveis do pensamento, ou seja, o cultivo das mesmas ideias, dos mesmos gostos, em razão das preferências que acolhem e dos prazeres que se facultam no mundo íntimo. Então, muitas vezes a pessoa tem uma conduta irretocável, mas ainda no seu mundo íntimo mantém uma certa invigilância e cultiva muitas vezes pensamentos, desejos por prazeres, como ele diz aqui, de baixo teor. Então se vinculam a esses irmãos de mesmo nível, de mesma faixa espiritual, se ligam pelos fios invisíveis do pensamento. Então é muito comum que isso aconteça no período do sono físico, que o encarnado seja imantado, seja atraído ou até mesmo conduzido a essas regiões pelos irmãos aos quais se filiam, justamente pela afinidade dos gostos. E durante o período de sono, visitando essas regiões, trazem de lá ideias, inspirações. Se for para o bem, vão nascer as obras de benemerência, mas pode ser também, nesse caso, de regiões de sofrimento, onde os espíritos lá, os irmãos, trazem no perispírito as marcas de deformidades ocasionada pela conduta equivocada, em desequilíbrio, praticada por um longo tempo. E de lá vêm essas inspirações que, ao retomar, ao acordar do sono físico, o encarnado então vai expressar em forma de ideias. Então, Manuel Filomeno de Miranda, constatando que muitas dessas fantasias, dessas máscaras de carnaval, são inspirações que os próprios encarnados trouxeram dessas regiões quando em visita a essas regiões de sofrimento no mundo espiritual. E ele explica um pouco mais esse fenômeno. Fixados como clichês mentais, ressurgem na consciência e são recopiados pelos que lhe estão habituados, recompondo, na extravagância do prazer exacerbado, a paisagem de onde procedem e a qual se vinculam. Com relação a isso, temos um trecho aqui da nossa querida e saudosa Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível, onde o Espírito Charles leva essa irmã a uma região dessas de sofrimento, uma região dessas onde a tônica, onde prevalecem a burla, as brincadeiras, o sarcasmo, a ironia. E os espíritos aparentemente inofensivos acabam por passar a condição de obsessores no momento em que buscam atrair outros desencarnados desatentos ou mesmo nós encarnados através dessas já comentadas afinidades de pensamentos e de gostos. Então o Espírito Charles, que era o mentor da nossa irmã, através do estado de letargia, que quem conhece a história da Ivone vai entender bem, esse não é o momento aqui, não é o tema, mas ela entrava no sono letárgico, era um sono
não o sono fisiológico que a gente deita e adormece, mas era o sono induzido magneticamente pelo seu mentor, que era o Espírito Charles, que através dela escreveu muitos livros, onde ela pudesse, então, ao deixar o corpo em repouso pelo sono físico, dispor de maior lucidez e maior emancipação da alma para que ela pudesse excursionar e trazer o aprendizado que ele queria demonstrar. E eles estavam na busca pela solução de um problema com uma criança, uma menina, que estava passando por um processo obsessivo um tanto quanto impertinente, né? Era bastante visível, a criança tinha uma conduta bastante desagradável e incomum, já se tinha tentado tudo. A Ivone conta que já se tinha tentado até as chineladas, né? Mas que nada disso adiantou. Isso foi substituído então por evangelho no lar, orientação, a firmeza, claro, né? Para não ter nenhuma conduta ali permissiva. Mas o caso realmente era complicado. E o Espírito Charles então vai esclarecer que essa irmãzinha, antes de reencarnar, havia se vinculado a companheiros dedicados a isso, a algazarra, a brincadeira, ao passatempo, a pregar peça, ao espírito zombeteiro, como nos diz Kardec. Então ele leva, essa irmãzinha, ela tinha se vinculado a esses companheiros e num dado momento ela percebeu, ela entrou nisso desavisada, em busca também de se divertir. O Espírito Charles diz que ela também tinha uma tendência a ser ociosa, a buscar novidades, sensações novas, então se deixou enredar. Mas num dado momento ela percebe o equívoco, ela percebe o que aconteceu, deseja mudar, faz uma prece, no que ele nos diz que é sempre atendido, nós somos sempre atendidos numa prece sincera, e obteve socorro. E assim reencarnou numa família tendo parentesco com a Ivone, daí ela ter sido chamada a auxiliar no caso. E ele então, diante disso, promove esse estado de letargia para poder a Ivone, pela emancipação durante o sono, ser levada a essa região onde estão esses irmãos, para que ela possa compreender todo esse quadro. E ela mostra realmente que ela fora do corpo, ela se viu na casa dos parentes onde residia essa menina, vinha ter um parentesco com ela. Então ela fora do corpo, em desdobramento pelo sono, ela viu as entidades todas dentro do lar, dentro da casa, as entidades que assediavam a menina. E ela vai nos descrever assim: as entidades em apreço iam e vinham pela casa, ocultavam-se umas das outras atrás das portas, por baixo das mesas e das cadeiras, como quem brincasse de esconde-esconde. Batiam-se mutuamente com socos e pontapés violentos, pavorosos, o que as levava a gritar e chorar. Davam saltos altíssimos, como se fossem acrobatas, cabriolavam, faziam piruetas de todos os modelos, caminhavam sobre as mãos com os pés voltados para cima, conforme palhaços no picadeiro de um circo de diversões. Penduravam-se as bandeiras das portas, rindo-se às gargalhadas, num bulício ensurdecedor, o qual ouvimos como se tratasse de rumores materiais. Pregavam dentadas umas nas outras, puxavam-se os respectivos cabelos aos berros, cuspinhavam-se reciprocamente, quais moleques que brigassem. Choravam de dor, corriam atrás do agressor, esbofeteando-se mutuamente. Vestiam-se grotescamente e eram como que carnavalescos fantasiados. Vestes extravagantes, de cores muito vivas, bimbalhando guizos, quais bufões medievais. Algumas berrantemente listradas, outras apresentando blusões ou camisolões excessivamente grandes no corpo, enquanto ainda outras, com calções curtos e muito apertados, deixavam à mostra pernas marmóreas e como que ressequidas, verdadeiros caniços.
ou muito grossas, revestidas de meias berrantes, tortas, deformadas. Suas cabeleiras dir-se-iam postiças. E ela prossegue na descrição, muito próxima de tudo muito extravagante, grotesco, distorcido, conforme se vê nas fantasias de carnaval. Mais adiante, ela própria, Ivone, vai comentar o seguinte: acreditamos mesmo que tais falanges influenciam durante o carnaval os incautos que se deixam arrastar pelas paixões de Momo, impelindo-os a excessos lamentáveis, comuns por essa época do ano, e através dos quais eles próprios, espíritos desencarnados, se locupletam de todos os gozos e desmandos materiais, valendo-se, para tanto, das vibrações viciadas e contaminadas de impurezas dos mesmos adeptos de Momo aos quais se agarram. Então vejam bem que é muito oportuna essa explicação do Manuel Filomeno acerca da inspiração que trazem. A Ivone Pereira está visitando uma região de sofrimento, onde estão, na realidade até ela não está na região de sofrimento, os espíritos estão na casa da pessoa, da menina que eles estão obsediando, que havia se vinculado a eles antes de reencarnar, e ela então descreve como é a aparência deles. E eles nada mais estão fazendo do que tentando retomar a antiga obsidiada, digamos assim, a antiga companheira para as suas peraltices, as suas brincadeiras, e com isso eles deformam a própria aparência. E o Espírito Charles vai fazer uma advertência mais adiante de que eles tanto usaram a própria vontade, o próprio pensamento, na deformação do perispírito, que quando eles querem retomar a aparência que seria normal, humana, conforme concebida pela criação divina, não conseguem sozinhos. Então, onde eles vão chorar, sofrer, o Espírito Charles descreve como sendo uma situação realmente de nos despertar muita compaixão, porque eles tentam retomar a forma normal, natural, e já não conseguem. Então, serão essas encarnações dolorosas em que o corpo físico vai espelhar, vai traduzir, manifestar justamente esse estado de anomalia que o perispírito trazia e que era cultivado pelo próprio espírito, com a intenção aparentemente inofensiva de assustar e de brincar. Então, são esses alertas que a doutrina espírita nos traz. Nós vamos percebendo, inclusive, que em nenhum momento, nenhum desses companheiros que se dedicou a falar sobre o tema investe com censura contra a festa em si, porque na realidade são comportamentos que se poderia ter em qualquer época do ano e em qualquer momento teriam as mesmíssimas consequências. E a festividade, uma festividade por si só, dançar, cantar, promover arte também, porque nós vemos, o carnaval também dá a oportunidade de apreciarmos alguns trabalhos de escultura, de pintura, belíssimos, engenhosos, criativos. Então, nenhum desses companheiros, desses nossos benfeitores do plano espiritual, esses nossos irmãos maiores, esses irmãos dedicados, que vieram comentar o tema, em nenhum momento pronunciaram nenhuma reprovação, nenhuma censura, apenas nos mostrando que, com a intensidade, com a força desse comportamento, num nível, a soma de vibrações na coletividade, isso está também muito claramente colocado num outro contexto, no Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec nos coloca que uma reunião é um ser coletivo. Então, uma festividade, uma aglomeração de pessoas também é um ente coletivo, é uma soma de vibrações que, obviamente, estará atraindo, estará sendo assessorada por vibrações de igual teor no plano espiritual. E já indo para a conclusão
dessa nossa abordagem desse tema de hoje, nós trazemos aqui mais um companheiro, mais um irmão que na literatura espírita também dedicou uma página ao carnaval e, no caso dele, especificamente ao carnaval no Rio de Janeiro. Eu estou aqui falando do nosso querido espírito, querido irmão Humberto de Campos, que escreve essa mensagem por via da mediunidade de Chico Xavier, não nos anos 60, não nos anos 80, não agora, mas sim no ano de 1939, nas imediações ali da Segunda Guerra, inclusive. Então, vai nos dizer Humberto de Campos. Isso está no livro, para poder citar, Novas Mensagens. Espírito Humberto de Campos, Médium Chico Xavier. Capítulo 3, o título é O Carnaval no Rio. O Carnaval no Rio de Janeiro, em 1939, foi mais uma nova realização da alegria carioca, entornando nas almas da agigantada Sebastianópolis o vinho dos prazeres fáceis e das vibrações ruidosas, que produz o temporário esquecimento das mais nobres responsabilidades da vida. Um escritor, encarnado ou desencarnado, que venha falar contra os excessos do período carnavalesco no Rio, costuma perder o seu tempo e o seu esforço sagrados. Os 3 dias de Momo são integralmente destinados ao levantamento das máscaras com que todo sujeito sai à rua nos demais dias do ano. E a maioria dos leitores não deseja sacrificar a paz de seus hábitos mais antigos. Mate-se o vizinho, gritem as estatísticas, protestem os religiosos, chorem os foliões que não puderam sair da intimidade doméstica. O imperativo do momento é buscar o turbilhão da avenida ou descer dos morros pobres e tristes para a Praça 11, em face do apelo irresistível de Momo e de seus incontáveis seguidores. Tanto cuidado dedicou-se no Rio de Janeiro ao reinado bufo, que o governo amparou as tendências generalizadas do povo, porque o homem da administração, preocupado com os fenômenos diplomáticos e com as tabelas orçamentárias, não dispõe de tempo para atender ao total das necessidades dos governados, apreciando pela rama as suas predileções, cumprindo a sua psicologia política satisfazer as exigências populares para que as massas o deixem em paz, na soledade do gabinete, dentro da solução dos seus graves problemas administrativos de ordem imediata. Foi desse modo que atraímos grandes correntes turísticas, não mais para a contemplação das belezas topográficas da cidade valorosa de São Sebastião, mas para o conhecimento das paixões desencadeadas do nosso povo em meneios de terpsícore africana. Neste ano, intensificaram-se as folganças, com a nota dos marinheiros ianques e suecos, que se entregaram totalmente à folia. O movimento carioca causou uma vida nova. Não faltou mesmo a nota alegre e pitoresca da criança que nasceu em Niterói, em plena rua, sobre um leito improvisado de serpentinas. Os jornais e as estações radiofônicas não tiveram outro assunto que não fosse da vitória de Momo e seu reinado extravagante de orgia. Os comerciantes se pronunciaram. A cerveja, o chope e outras bebidas tiveram consumo aproximado de 5 milhões de garrafas. Movimentação extraordinária e lucros assombrosos. Prosperaram os negócios da Central e da Cantareira. Houve, porém, outra estatística menos conhecida. O delegado de menores recebeu 412 reclamações sobre crianças desaparecidas. Só no posto central da assistência municipal
foram atendidas mais de 1.100 pessoas. A par da progressão dos negócios, multiplicaram-se as agressões, proliferou o crime, intensificaram-se as quedas na via pública, os acidentes de toda a natureza, os desastres de automóveis, as expressões de alcoolismo, as tentativas de suicídio, as intoxicações, os casos de hospitalização imediata, sem nos referirmos aos dolorosos dramas da sombra, que ficaram na penumbra, receosos da inquirição policial e da crítica dos vizinhos. O carnaval passou, qual onda furiosa, levando, como sempre, todos os bons sentimentos ainda vacilantes, que aguardavam a âncora da fé pura, a fim de se consolidarem no mar infinito da vida. Diante das vibrações carnavalescas do povo carioca, nós nos calamos, porém, como o homem que lastima as irreflexões de um amigo, silenciando quanto ao seu proceder, em face das qualidades generosas que lhe exornam a personalidade. Somos dos que creem na eficácia da educação para o extermínio completo desses excessos dolorosos, porquanto todo problema é de ordem educativa. Vê que está falando do ano de 1939, é bom que a gente não esqueça. E ele continua: a propósito dessa necessidade imediata de nosso povo, apraz-me recordar nesta página a lenda da maçã podre, que li alhures, sem poder determinar naquele momento o objeto preciso de minha lembrança. Então ele vai contar a lenda da maçã podre. Reunidos na praça pública, alguns velhos patrícios romanos falavam dos desvios do império e da penosa decadência dos seus costumes em família. Alguns, possuidores de esperança, apelavam para a guerra ou para novos decretos de força que compelissem os seus compatriotas ao cumprimento dos mais sagrados deveres da existência. Contudo, um dos componentes do grupo tomou de uma grande maçã podre, exclamando: esta maçã, meus amigos, é o símbolo do atual império. Nunca mais voltaremos ao seio das nossas antigas tradições. No dia em que esta fruta voltasse a ser bela, retomando a sua pureza primitiva, também nós teríamos restaurado a alegria de nossa vida com a volta aos sagrados costumes. Os companheiros seguiam-lhe a palavra com atenção quando o mais velho e experiente de todos respondeu com austera nobreza: enganai-vos, meu amigo. Poderemos renovar a nossa vida como esta fruta poderá vir a ser mais tarde nova e bela. Tomemos as sementes desta maçã condenada e deitemo-las de novo no seio da terra generosa. Cultivemos os seus rebentos com cuidado e amor, e sob o amparo do tempo, o nosso esforço vê-la multiplicada em novas maçãs frescas e formosas. Façamos assim também com o nosso povo. Busquemos semear na ala das gerações florescentes os princípios sagrados de nossas tradições e dos nossos hábitos, e mais tarde toda a podridão terá passado na esteira do tempo, para caminharmos pelo futuro adentro com a pureza de nosso idealismo. E terminando essa lenda da maçã podre, Humberto de Campos conclui: o carnaval é a maçã podre do Rio de Janeiro. Na sua intimidade, porém, está a semente generosa dos elevados sentimentos da alma brasileira. Cultivemos essas sementes sagradas no espírito das gerações que surgem, que se congreguem todos os núcleos do bem, e muito especialmente os do espiritismo cristão, para as sublimadas realizações desse grande labor educativo, e a podridão terá passado com o tempo,
a fim de que possamos trabalhar em nosso sagrado idealismo sob as luzes generosas e augustas do Cruzeiro. Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier em 12 de março de 1939. Então, meus irmãos, fica a reflexão da doutrina espírita nessas mensagens generosas trazidas pelos nossos irmãos do plano espiritual, através de médiuns que se tornaram respeitados pela sua vida de honradez, pelo seu trabalho, como o nosso querido Chico Xavier, Ivone Pereira e Divaldo Franco, que ainda está entre nós. E tomemos então essas palavras como um generoso alvitre, como um aconselhamento, como uma opinião de bom senso, um apelo ao bom senso, à sensatez, à reflexão, atentando que os irmãos, em todas essas pequenas mensagens, trechos que nós lemos, eles atentam para o problema dos excessos e da qualidade das ações que começam no íntimo do nosso pensamento, no íntimo dos nossos sentimentos. E já que estamos no momento em que o período de carnaval vai enfrentar uma rotina diferente, uma programação diferente, por que não nós, em contato com a doutrina, em contato com essa literatura espírita, por que não fazermos já uma reflexão? E quando, então, o novo normal puder permitir que a festa tome as ruas na sua programação habitual, que nós possamos também participar da festa, se gostarmos, ou não, se não nos simpatizarmos, mas com a consciência renovada e com hábitos mais salutares, pensando na nossa vida, na nossa condição de espíritos, de seres espirituais, vivenciando uma experiência física e que deve ser aproveitada com toda oportunidade, com o máximo de sabedoria e também na vivência no espírito de fraternidade. Assim, meus irmãos, nós vamos concluindo essa breve abordagem que apenas teve por objetivo trazer material de reflexão. Que Jesus possa abraçar cada um de nós, nos trazendo estímulo, encorajamento, ânimo, fortalecendo a nossa fé, as nossas resistências para mais esse período que estamos atravessando e que havemos de atravessar. Muita paz a todos. Eu aproveito para deixar um abraço fraterno do Grupo Espírita Gabriel, a casa a qual eu sou vinculada, a todos vocês, irmãos queridos do Centro Espírita Caravana do Conselheiro, e a você, minha irmã, a você, meu irmão, que nos ouve nesse momento. Muita paz. Pai de misericórdia, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por mais esta noite de conselheiro, por mais uma noite de estudo e aprendizado. Ajudai-nos, ó Pai, a colocar em prática todos os conhecimentos que adquirimos nesta noite. Acolhei cada um dos teus filhos, cada um de nós com nossas necessidades, com nossas limitações, mas também com o nosso coração aberto, querendo progredir a cada dia. Ajuda cada filho teu, cada um que pediu a prece dessa caravana ou que prometemos de rezar. Que os mentores desta casa possam acolher e acompanhar a cada um dos seus filhos. E assim, agradecidos por esta noite, damos todos juntos o nosso graças a Deus.